encontramos logo no início 3 bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Já de início, no versículo 3, nós temos essa tríplice bem-aventurança. Bem-aventurados que leem, o que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então nós temos 3 verbos que são apresentados nessa bem-aventurança: ler, ouvir e guardar. Muitas pessoas a gente já teve oportunidade de ouvir pessoas às vezes usar uma expressão dizendo: olha, cuidado com a leitura do Apocalipse, cuidado com o Apocalipse, o livro do Apocalipse não é para ficar lendo, porque é difícil de interpretação. E às vezes muitas pessoas às vezes até recomendava a não leitura desse livro, mas essa recomendação ela não vai de encontro com aquilo que está no próprio livro, porque já de início João está escrevendo dizendo que é bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem e guardam as palavras dessa profecia. Ler, ouvir e guardar. Se a pessoa não pode ler, ele pode ouvir. E uma vez lendo e ouvindo, ele precisa também guardar. O salmista, quando ele escreve no Salmo 119, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a palavra precisa ser guardada, não só lida, não só ouvida, mas precisa ser guardada no coração. Jesus até mesmo contou uma parábola durante seu ministério terreno, dizendo que aquele que ouve as suas palavras e não as pratica é semelhante ao homem prudente que edifica sua casa sobre a areia, e vem os ventos, a chuva, e transborda contra aquela casa, e a sua ruína é grande. Mas Jesus também fez uma comparação dizendo que aquele que lê, aquele que ouve as suas palavras e as praticam, Jesus comparou com o homem que edificou, como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí veio o vento, veio os rios, transbordaram, e bateram com ímpeto sobre aquela casa, e ela permaneceu de pé, porque tinha fundamento, estava bem fundamentada, estava bem construída, estava bem edificada. Essa tríplice bem-aventurança, e a palavra bem-aventurado, literalmente o significado é feliz, abençoado. Feliz é aquele que lê, como se João estivesse dizendo isso. Literalmente, feliz é aquele que lê, feliz é aquele que ouve, feliz é aquele que guarda as palavras dessa profecia. Mas não somente essas três, essa tríplice, bem-aventurança é apresentada no livro, mas também a gente pode ver que existem 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse. Estou com uma obra aqui do pastor João Leitão de Melo, publicada pela CPAD, que tem como tema Sombra, Tipos e Mistérios da Bíblia. Na página 136, o autor desse livro apresenta as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Bem-aventurado o que lê e os que ouvem e guardam as profecias deste livro. Capítulo 1, verso 3. Primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Apocalipse 14, verso 3. Segunda bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que vigia. Apocalipse 16, versículo 15, é a terceira bem-aventurança. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, verso 9, é a quarta bem-aventurança. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Apocalipse 20, versículo 6, é a quinta bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, versículo 7, é a sexta bem-aventurança. E a sétima bem-aventurança, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22, versículo 14. E aliás, é bom nós fazermos aqui
uma reflexão daquilo que o comentarista deixou para nós na lição anterior sobre o número 7 no livro do Apocalipse. Nós temos aqui 7 bem-aventuranças que são listados pelo comentarista desse livro aqui na página 136, e o comentarista pastor William Barros falou sobre isso, né? A presença do número 7 no livro do Apocalipse, lembrando que esse número representa a perfeição, né? Nós temos 7 trombetas, temos 7 castiçais de ouro. Isso foi apresentado na lição passada, as 7 igrejas, as 7 cartas escritas às 7 igrejas, né? 7 promessas para aquele que vencer, Apocalipse 1-3, 7 selos no livro do juízo das nações, 7 trombetas que anunciam o juízo, 7 castiçais de ouro, 7 anjos das igrejas, 7 anjos celestiais, 7 espíritos de Deus e por aí adiante. Então, meus irmãos, desconstruindo aquele pensamento que o Apocalipse é um livro para se ter medo dele, para não ler. A própria narrativa do Apocalipse nos apresenta que nós devemos sim ler, devemos sim ouvir, devemos guardar as palavras dessa profecia. Se nós fizermos isso, nós seremos alvos dessa tríplice bem-aventurança, ou isso nos tornará felizes, nos fará felizes. Seremos felizes